Graça e paz, queridos. Não, o pessoal também comeu muito macarrão hoje, né? Graça e paz. Glória a Deus. Dá uma sacudida no seu irmão do lado aí. Fala assim: Deus vai falar contigo agora. E diga para ele: Deus vai falar comigo também. E para comemorar isso, quando sair do culto, você vai pagar uma pizza para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite com os irmãos. Para mim é uma imensa alegria poder compartilhar com vocês esses momentos gloriosos que o Senhor tem reservado para nós. Eu tenho aprendido a amar os irmãos. O Senhor tem nos ensinado a amar vocês cada vez mais. Eu já sinto como se vocês fizessem parte da nossa família. Já sinto falta quando deixo de vir no meio da semana aqui no culto por questões, por vontade de força maior. Quero dizer para vocês, queridos, que vocês são bênçãos em nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Queridos, essa noite o Senhor já falou muito aos nossos corações. Essa noite o Senhor já trabalhou de forma gloriosa. Talvez se o culto acabasse agora, eu já iria para casa contente, porque eu já ouvi a voz de Deus nessa noite. Que o maná de Deus, ele ainda não cessou. O Senhor ainda tem muito para falar contigo nessa noite. Para falar comigo nessa noite. Amém? Queria dizer para os irmãos que o Senhor Deus, Ele reservou este momento para você e para mim. E o Senhor Deus reservou uma palavra especial para você e para mim nessa noite. Então somente ouça o que Deus vai falar e o Senhor vai falar contigo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 13. Amém? Êxodo 13, versículo 17 ao 22. Glória a Deus. Onde vemos a retratação, a história de um povo que foi escolhido por Deus, de um povo que foi cuidado, tratado e zelado por Deus. Onde vemos a história de um povo que o Senhor operou grandes milagres. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 22. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar, perto do mar vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Queridos, nós iremos falar nessa noite sobre o trajeto, sobre o caminho para Canaã. Se fosse dar um título a essa mensagem, eu daria o título de O Caminho para Canaã. Nós vivemos neste mundo que nos oferecem inúmeros caminhos. Nós vivemos em um mundo que nos oferece diversas oportunidades, diversas distrações e entretenimentos. Vivemos em um mundo em que temos a opção de escolhermos onde vamos, onde paramos, onde não iremos ou onde iremos. Vivemos um caminho que tem vivemos em um mundo que tem caminhos de
de alegria, caminhos de tristezas, hora alegre, hora triste. Vivemos em um mundo que temos a opção de escolher qual caminho nós podemos caminhar, qual caminho nós podemos andar. Nós vemos aqui que Deus separou um povo, Deus escolheu um povo, e Deus cuidou deste povo desde o primeiro momento que Ele chamou Abraão, que falou: eu farei de ti uma grande nação. E falou para Abraão que seriam tantos como a areia do mar, como as estrelas do céu. Desde então, Deus veio trabalhando e veio movendo pessoas, governos, situações, para que chegasse um momento em que Ele pudesse agregar esse povo, e que pudesse juntar esse povo e tornar esse povo uma grande nação. E a grande promessa de Deus para esse povo era uma terra na qual manaria leite e mel, numa terra que produzisse do bem, do bom e do melhor. A promessa de Deus para esse povo eram de dias férteis, de dias de alegria. A promessa de Deus para esse povo eram de dias de provisão. E a promessa de Deus para esse povo é que Israel seria uma grande nação. E desde então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi passando-se de geração a geração, de pai para filho, para neto, e toda criança que nascia, todo filho que nascia, ouvia a mesma história: Deus fará de nós uma grande nação, Deus fará de nós uma grande nação, Deus fará de nós uma grande nação. E foi passando de pai para filho. E a gente começa a ver na história que Deus trabalhou de forma minuciosa com cada um que Ele levantou, até que chegou o dia em que o Senhor resolveu dar um basta ao sofrimento daquele povo, quando eram escravos no Egito. Todos conhecem a história. Viveram por 430 anos escravos no Egito, sofreram agressões, humilhações, não tinham vontade própria, eram obrigados a servir, eram obrigados a trabalhar. Um povo que conhecia um Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, no entanto, há muito tempo Deus não falava com esse povo. Há muito tempo Deus não se manifestava a esse povo. Eu quero dizer para você, querido, que assim como Israel, nós também viemos do Egito. Nós também vivemos no Egito. Tivemos uma passagem na qual, aliás, uma passagem não, nós nascemos nesse Egito, que tem como príncipe Satanás, seus demônios, e que governa este mundo e que rege este mundo. Um Egito que o homem não tem vontade porque ele é dominado pelo pecado. Um Egito que o homem não tem forças para se levantar, para se erguer, porque ele é dominado pela vontade da carne, do pecado, pelos seus sentimentos, pelas suas ambições. Nós viemos de um Egito assim também. Nós viemos de um Egito também que muitas vezes desejávamos algo melhor, mas não achávamos o caminho. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que tirou a nação de Israel do Egito é o Deus também que te tirou do Egito e te colocou aqui nessa noite. Embora Israel fosse uma nação escolhida, Israel fosse uma nação escolhida aos dedos de Deus e cuidada com tanto zelo por Ele, um dia Deus deu um basta ao sofrimento daquela nação e levantou o homem chamado Moisés. Como todos conhecem a história, meu xará, oxalá eu fosse 1% de Moisés foi. E Deus falou assim: Moisés, eu vou te levantar e você vai tirar o meu povo desse sofrimento. Você vai tirar o meu povo dessa escravidão. Eu vou te levantar. E Deus levantou Moisés e Arão. E através de Moisés, Deus fez milagres espetaculares. Deus se revelou a Moisés. E Deus se revelou àquela nação egípcia e mostrou que Ele é o grande eu sou. E mostrou que Ele é poderoso. E Deus
de repente, leva sobre o Egito pragas para mostrar quem ele era, para mostrar o seu poder. Até que em um determinado momento, depois de terem sofrido várias pragas no Egito, Deus resolveu tirar todos os unigênitos daquela nação, poupou a sua nação de Israel. A nação egípcia sofreu quando de repente Faraó não resistiu. Todos conhecem a história, não vou entrar em detalhes. E liberou o povo de Israel. Eu fico imaginando um povo que viu tantos milagres que Deus fez, tantas maravilhas. Deus fez a água se transformar em sangue. Deus fez o cajado de Moisés se tornar uma serpente, engolir a serpente dos mágicos de Faraó. Deus fez vir praga sobre aquela nação. E Deus poupou a nação de Israel. Eu fico imaginando aquele povo, imaginando assim, quando Faraó deu o veredito que o povo poderia sair, que poderia ir embora. Eu fico imaginando que aquele pessoal falou assim: acabou o nosso sofrimento, acabou a nossa tristeza, acabou a nossa escravidão, agora nós somos livres, agora nós vamos usufruir. A terra que Deus nos deu já está logo aí. A terra que Deus nos deu está mais próximo do que nunca. Chegou o tempo de alegria, chegou o tempo de vitória, chegou o tempo que Deus vai dar para nós tudo aquilo que Ele prometeu. E aquela nação sai. Eu fico imaginando, Deus cuidou de cada detalhe, deu riquezas para eles, tirou do Egito praticamente toda a riqueza e saiu com aquela nação. E aqui eu entro na nossa mensagem. Que a primeira coisa que eu aprendo com isso, querido, é que o meu, o seu, o nosso caminho para Canaã, ele passa pelo deserto. Quando eles imaginavam que o sofrimento tinha acabado, sim, o sofrimento tinha acabado, sim, Deus tinha provido, Deus levantou Moisés, mas era necessário um tratamento, era necessário um frente a frente com Deus. Era necessário que eles conhecessem o Deus a quem eles serviam, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Era necessário que eles conhecessem quem era o Deus que eles professavam. E eu quero que você repita comigo nessa noite: a escola de Deus, a sala de aula de Deus, ela está no deserto. As situações no deserto que passamos, que Deus nos leva para que nós venhamos confiar nele. Sabemos que Israel estava munido de um homem, de homens de guerra. Israel estava à sua frente um grande líder, tinha na sua frente um homem que era tremendamente usado por Deus, já tinha provado isso, Moisés. E talvez eles se apoiassem nisso, mas era necessário que Deus tivesse um tratamento particular com cada pessoa daquela nação. Era necessário que Deus se manifestasse a ele e mostrasse a sua glória. Queridos, no deserto existem momentos nas nossas vidas que somos obrigados, devido às situações, às circunstâncias que Deus nos permite chegar, ou que muitas vezes nós chegamos até situações que não entendemos e procuramos entender, ou às vezes não queremos entender, mas são situações difíceis, são situações terríveis, que às vezes o pecado nos leva, e Deus, Ele permite até um certo momento que nós venhamos nos afundar e que venhamos fazer exatamente aquilo que queremos, aquilo que pensamos, e venhamos trilhar pelo caminho que queremos, quando na verdade tem um caminho certo, até que nós venhamos entender que estamos perdidos no deserto. Quantas vezes você se pegou perdido no deserto? Quantas vezes você olhou para você e eu olhei para mim e quis dizer para mim: eu consigo, eu posso com minhas próprias forças. Mas eu quero dizer para você que se não for a coluna de Deus no deserto, se não for a presença de Deus no deserto, a gente não vai enxergar nada e não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa entender e aprender que nós devemos confiar somente em Deus. Que as nossas forças falham, que às vezes os nossos projetos falham, que às vezes as nossas
as nossas diretrizes ou as nossas leis falham, mas a lei de Deus, ela prevalece para sempre. A lei de Deus não falha. Temos que confiar nele. Temos que confiar. No deserto nós aprendemos, a nação de Israel foi obrigada a aprender, a aceitar uma liderança. E Deus vai começar a falar agora também. Querido, nós jamais seremos abençoados e vamos aprender e entender de Deus se nós entendermos que todos nós fomos instituídos por Deus uma liderança que Deus levantou. Eu quero dizer para você, meu querido, que o teu pastor que Deus levantou, é ele que Deus vai te usar para abençoar. Que essa igreja que Deus levantou aqui, é ela que Deus vai te usar para abençoar. Temos que entender que para atravessarmos o deserto, para entendermos quem Deus é e o que Ele quer, nós temos que olhar para nossas lideranças. A insubmissão nos leva ao caos. A insubmissão nos leva ao tropeço. Saiba reconhecer e respeitar a sua liderança, porque ela foi instituída por Deus. Seja na igreja, seja na escola dominical, seja no grupo de irmãs, seja no grupo de irmãos. Saiba respeitar a sua liderança, porque se você não entender isso, Deus vai te obrigar a passar por um deserto, até que você entenda que a sua liderança, que o seu pastor foi levantado por Deus para abençoar a sua vida. No deserto também nós aprendemos a acreditar em Deus e na sua palavra, porque nós professamos Deus o tempo todo, professamos a sua palavra, cantamos aqui, saltamos e dizemos: Deus é bom, Deus é fiel, Deus trabalha e Deus cura. Mas na hora do vamos ver, na hora que Faraó está atrás, a gente deixa de professar a sua palavra e queremos correr e desistir às vezes, ou queremos usufruir das nossas próprias forças. Mas nós sempre vamos fracassar, nós sempre vamos tropeçar, porque com as nossas próprias forças a gente não chega a lugar nenhum. A palavra de Deus, ela é quem vai me dar as diretrizes no deserto. A palavra de Deus é quem vai me ensinar o caminho certo por onde eu devo trilhar. E nós professamos essa palavra o tempo todo e dizemos que o Senhor é bom, mas às vezes nos pegamos fazendo exatamente daquilo contrário daquilo que Deus manda que nós fazemos. Deixa eu te falar um negócio. Quando a enfermidade aperta você, a quem você tem recorrido? Porque se eu olho para a palavra de Deus, eu ouço Jesus falar assim, eu ouço a palavra de Deus dizer assim: todas as suas enfermidades, as suas dores eu já levei, eu já te curei. Quando o deserto é enfermidade, será que a gente está olhando para a palavra de Deus? Quando o deserto é o desemprego, será que eu olho para a palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu decreto? Será que eu tenho fé na palavra de Deus suficiente para esperar com paciência que esse deserto vai passar? Ou será que eu tenho procurado os meus próprios meios? E muitas vezes os meus próprios meios, na maioria, se não todas as vezes, dos meus próprios meios, a gente quebra a cara. No deserto a gente aprende também a desistir, a não desistir de sonhar. O Senhor nos trata no deserto. O povo de Israel, quando saiu de Israel, eles tinham uma ordem de José do Egito, que diz assim: quando vocês saem, olha bem, José do Egito, 430 anos depois, os seus ossos, seus restos mortais, embora ele estivesse morto, as pessoas olhavam para aquilo ali e falavam assim: um dia nós iremos sair dessa terra, um dia nós iremos levar os ossos de José, porque José era uma grande liderança e uma referência para aquele povo. E aquele povo nunca deixou de sonhar. Nunca deixou de sonhar. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que venhamos ser tratados por Deus, para que nós venhamos a entender quem é o nosso Deus. No deserto nós aprendemos, no caminho para Canaã, nós aprendemos que temos que colocar Deus à nossa frente. Queridos, quantas vezes nós passamos Deus para trás,
Quantas vezes a gente pede para Deus: Deus, guia os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas quantas vezes no decorrer do caminho a gente empurra Deus para o lado e fala assim: agora é comigo mesmo, Senhor, pode deixar que eu sei, agora eu já sei o caminho, pode deixar, eu me guio, eu já sei, não precisa. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes Deus nos chama para nos tratar e para mostrar quem Ele é, e a gente tira Deus da frente do nosso caminho. Veja bem, aquele povo de Israel era guiado constantemente por uma nuvem que trazia sombra para eles durante o dia, e uma coluna de fogo que trazia proteção e aquecimento para eles durante a noite. Querido, no deserto não tem como passar o deserto, não tem como atravessar o deserto sem a presença de Deus, não tem como passar o deserto sem o auxílio de Deus, não tem como passar o deserto sem a palavra de Deus, não tem como passar o deserto sem uma liderança, não tem como passar o deserto sem sonhar, não tem como passar o deserto sem deixar Deus tratar você. Deus queria fazer de Israel uma nação forte, poderosa. O caminho que eles tinham para seguir em 40 dias, eles chegariam. Quantas vezes Deus está falando assim: é por aqui, você fala assim: não, por aqui é melhor, por aqui eu acho que é melhor, Deus. E Deus está te querendo fazer mais forte, mais resistente, porque aquela nação, veja bem, o povo de Israel tinha que ser treinado, tinha que entender quem era Deus, tinha que se submeter a uma liderança. Deus tinha um tratamento todo para aquele povo. Se em 40 dias não era o suficiente, Deus tinha que entender que aquele Deus cuidava deles nos mínimos detalhes. Deus tinha que entender que Deus era o Deus que manda água, tinha que entender que Deus é o Deus que manda alimento, então Deus tem que entender que Deus é o Deus que manda provisão. E eles chegaram a situações que a única saída para eles era Deus. Como nós também, o nosso orgulho sobe aos nossos corações, até que chega um momento que a gente quebra a cara e a gente se perde no meio do caminho, e a gente é obrigado, por graça e misericórdia de Deus, a reconhecer que o caminho sem Deus é muito difícil de se fazer. A gente olha para a nação de Israel e você começa vendo a história naquele caminho para Canaã, você começa a entender e ver que Deus tratou com cada um nos mínimos detalhes. Deus mostrou a sua presença, Deus mostrou o seu cuidado, Deus mostrou o seu carinho, Deus deu água para eles quando eles tiveram sede, Deus deu comida, maná do céu quando eles tiveram fome. Deus se apresentou a eles e falou com eles. Deus deu para aquela nação todas as provisões, não lhe faltaram roupas, sandálias dos seus pés não gastaram. Deus tratou daquele povo minuciosamente. Mas talvez o mais difícil, embora que para Deus nada é impossível, foi tratar o coração daquele povo. O mais difícil foi Deus fazer aquele povo entender e reconhecer que não há outro Deus além do nosso Deus, que não há outro meio se não for por Deus, e que o caminho para Canaã, ele passa pela obediência, ele passa pela submissão. O caminho para Canaã passa pelo conhecimento de Deus, pela necessidade de Deus. O caminho para Canaã passa pelo caminho que Deus trilha e não o meu. O caminho de Canaã passa pelo conhecimento de Deus e não o meu. Aquele pessoal demorou, aquelas pessoas demoraram, aquela nação demorou a entender. E aqui a gente começa a analisar quantas vezes a gente parece muito com aquele povo. Faça uma análise da sua vida, de quantas vezes Deus te abençoou, de quantas vezes Deus te deu emprego, de quantas vezes Deus te deu alimento, providenciou alimento, de quantas vezes Deus te deu cura. Faça uma autoanálise de quantas vezes Deus fez carinho em você e te tratou à noite. Quantas vezes Deus enxugou as tuas lágrimas.
quantas vezes Ele te carregou no colo. Faça uma autoanálise que no deserto da vida Deus faz questão de cuidar de você. Mas ainda assim, se você fizer uma autoanálise, se eu fizer uma autoanálise, a gente vai conseguir enxergar o quanto a gente é ingrato com Deus, o quanto a gente deixa de confiar em Deus, o quanto a gente não confia totalmente nele, o quanto a gente é insubmisso com a nossa liderança, o quanto a gente não quer as leis de Deus, o quanto a gente não quer aceitar as leis de Deus. Se o pastor fala um pouquinho mais alto, você já quer sair do caminho. Se a irmã do círculo de oração chama a tua atenção, você já quer sair do caminho, quer voltar para o Egito. Lá nós tínhamos comida e bebida. Se Deus dá uma cutucada na sua ferida para te curar, você já quer desistir do caminho. Quantas vezes somos ingratos com Deus? Deixa eu falar um negócio. Deus te tirou lá do Egito. Deus te trouxe para este lugar. Quantas vezes dessa semana você falou com Ele? Quantas vezes essa semana você acordou e falou: Deus, obrigado pelo maná. Deus, obrigado pela roupa. Deus, obrigado por minha família, pelos meus filhos. Deus, obrigado pelo meu pastor. Quantas vezes essa semana você falou isso? Deus tirou lá do Egito. Deus te trouxe para cá. Quantas vezes você meditou na palavra dele essa semana? Quantas vezes você disse: eu preciso aprender de Deus, eu preciso entender quem é Deus, eu preciso conhecer esse Deus que eu professo, e não há outro meio a não ser pela sua palavra. Olha só como quando a gente começa a fazer um comparativo, em muito a gente se parece também com aquele povo. Porque eu vou te falar uma coisa, querido, se nós tivéssemos a total confiança e a total consciência do que Deus fez para nós, eu garanto para você que ninguém estaria parado aqui, estaria todo mundo saltando, assim como Miriam saltou lá no deserto, porque as maravilhas que Deus tem feito nos nossos dias são inúmeras. São inúmeras. Deus te traz pelo caminho do deserto para te ensinar a adorar, para te ensinar a adorá-lo. Adoração não é só cantar aqui na frente, não é levantar as mãos e dizer que Deus é bom e maravilhoso, não é só isso. Adoração é mudança de vida, é mudança de caminho. Adoração é reconhecer que a vitória vem por meio dele, por ele e para ele. Adoração é reconhecer o senhorio de Deus e seu poder. Adoração é declarar com sua boca, com seu corpo, com seu coração, as grandezas de Deus e suas maravilhas. Adoração é mudança de vida. Adoração é você se separar e santificar o teu corpo, tua alma, teu espírito, e procurar colocar a tua mente, todas as tuas vontades, todos os teus desejos no Senhor. Adoração implica em santidade de vida. Adoração não é apenas cantar. Eu vou te falar, querido, se você está no deserto, talvez Deus esteja querendo te levar à adoração. Você quer adorar nessa noite? Quantos aqui querem adorar o Senhor? Não importa o deserto que você está, não importa a situação que você está, você precisa adorar, porque Deus quer falar, Deus quer te usar, Deus quer falar contigo. Ele quer saber se você quer adorá-lo, independente da situação, independente do deserto que você está passando. Você seria capaz de adorá-lo? Aquele povo ingrato já tinha visto de todas as bênçãos de Deus possíveis, já tinha visto tudo que Deus tinha feito, e vira e mexe, se pegava murmurando, querendo sair do caminho de Deus. Aquele povo ingrato que não reconhecia. E um momento que Moisés esteve um pouco distante para buscar a presença de Deus, eles já acharam que Deus abandonou eles e já abandonou a adoração a Deus. Queridos, às vezes a gente olha para esse povo aqui e a gente fala com voz alta: que povo ingrato!
Que povo sem reconhecimento. Que povo ruim diante de tudo que Deus fez. Se nós olharmos para o nosso deserto, temos adorado a Deus somente quando Ele provém o maná no deserto? Temos adorado a Deus somente quando Ele provê as suas bênçãos sobre nossa vida? Deus quer que você adore a Ele na dor. Deus quer que você adore a Ele na alegria. Deus quer que você adore a Ele na tristeza. Independente do que está acontecendo, a adoração ela tem que estar nos seus lábios. Você precisa reconhecer que Deus é Deus, independente da situação, mesmo que esteja passando no deserto, mas Deus está querendo tratar contigo. Ele está querendo te ensinar que você depende dEle, que você precisa dEle, que você sem Ele não é ninguém. Mas é necessário adorá-lo no deserto, é necessário reconhecer o seu senhorio, é necessário reconhecer que Ele é o teu Deus e que além dele não há outro Deus. Não há outro Senhor, ninguém pode fazer por você, jamais o que Deus faz por você. Como podemos ver, que todas as nações que lutaram contra Israel, não prevaleceram. E aí você se pega, peraí, por que então eu não consigo vitória? Por que então as coisas não dão certo para mim? Por que então que parece que as coisas para mim é tão difícil? Querido, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são melhores, mais altos que os nossos. Deus jamais vai te colocar numa bênção se Ele não tratar você primeiro, porque muitas pessoas pedem para Deus o carro, quando Deus dá o carro, primeiro domingo, em vez de ir para a igreja, Ele vai para o shopping center. Deus pede para você uma casa, e aí você, a casa aconchegante, na quarta-feira você está cansado, e você se arregala no seu sofá, e fala assim: Deus, Tu me conheces, eu não consigo ir para a igreja, eu estou cansado. Às vezes Deus te dá um dinheirinho a mais, e você retém o dinheiro à parte do Senhor, não reconhece que o Senhor foi quem proveu isso para você, e começa a achar que você tem outras prioridades. E aí você não entende porque as coisas parece que não dá certo, vai, sobe e desce, sobe e desce, uma hora você está bom, uma hora está mal, uma hora está na alegria, está na tristeza, as coisas não firmam, não dá certo, porque nós ainda não reconhecemos que nós somos submissos à vontade de Deus. Enquanto não aceitarmos a total, deixa eu te falar um negócio, enquanto você não aceitar a total dependência de Deus, você corre um grande risco de não estar credenciado para entrar na Nova Canaã. O deserto é a escola que Deus nos prepara, é a escola onde Ele se revela a nós. O deserto é a escola onde nós aprendemos a depender dEle, onde aprendemos o beabá, onde aprendemos a sua grandeza, as suas maravilhas, o seu poder. É na escola de Deus. Mas o deserto um dia passa também. Há uma nova Canaã preparada por Deus para mim e para você. Mas para chegar nessa Canaã, nós temos que ser provados como ouro é provado no fogo. Nós precisamos estar preparados como soldado preparado para a guerra. Para entrarmos na Nova Canaã, temos que ter uma credencial que é selada pelo Espírito Santo de Deus, que é selada pelo sangue de Jesus Cristo. E para entrarmos no céu, nós temos que ter passado pela escola do deserto de Deus. Ninguém vai chegar no céu para ser salvo. Lá em Canaã, entra os salvos. Ninguém vai chegar no céu para ser liberto. Lá no céu, só entra os libertos. Ninguém vai chegar no céu para ser curado do orgulho. Porque na Nova Canaã, só entra quem não é dominado pelo orgulho. Ninguém chega no céu para aprender a ser submisso a Deus. Porque no céu, só entra quem é submisso à sua liderança.
Ninguém chega no céu para ser um bom marido e uma boa mulher. Só entra no céu quem procura ser um bom marido e quem procura ser uma boa mulher. Só entra no céu filhos obedientes. Ou a gente aceita passar pelo deserto de Deus, ou a gente corre o risco de, na hora de entrar na nova Canaã, nós estarmos credenciados para entrar. Mas, querido, eu quero dizer para você que Deus tem bênçãos para você, que é no deserto que acontecem as maiores bênçãos de Deus. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mas o que Deus realmente quer, querido, é mostrar o seu poder, mostrar o quanto Ele cuida de você. Talvez não queremos entender as tribulações, talvez não queremos entender os momentos difíceis, mas Senhor, porque eu estou passando por esse momento difícil? Mas é exatamente no deserto onde nós vemos os maiores milagres que Deus realizou. É no deserto que Deus manifesta a sua glória. É no Sinai que Deus se manifestou a Moisés. Eu quero dizer para você, querido, que Deus te trouxe aqui nesse Sinai dessa noite, porque Ele quer se apresentar a você, e quer curar as suas feridas, e quer curar as suas mágoas, e quer curar os seus defeitos. Deus quer curar você. Olha só, o Sinai está aqui nessa noite, e a presença de Deus é real nessa noite. Naquela época só Moisés tinha uma intimidade com Deus. Moisés, nunca houve um homem que teve tanta intimidade com Deus. Chegou a ver Deus pelas costas. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando Ele ressuscitou, quando Ele morreu, e Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, o véu do templo se rasgou e tirou aquele que pedia que você chegasse e tivesse acesso a Ele. Jesus Cristo é o acesso que você tem direto a Deus. O Sinai para você está aqui. Deus quer se apresentar a você nessa noite. Ele quer tratar você nessa noite. O Sinai, você não precisa mais correr atrás de montes. Você não precisa correr atrás de profeta. Deus quer falar contigo aqui. O Sinai de Deus para você nessa noite é aqui nesse lugar. Jamais Deus vai poder fazer algo em você e Ele te dá essa liberdade de escolher qual caminho você quer seguir. E aí eu pergunto para você, querido, qual caminho você quer seguir para chegar em Canaã? A palavra diz, Deus diz, 2 caminhos. Deixa eu falar para você um negócio muito sério. Esse povo aqui, ó, teimoso, murmurador, esse povo aqui, ó, que chegou a adorar outros deuses, esse povo aqui era crente. Deus estava falando com o seu povo. Não foram os egípcios que Deus levou, não. Quem Deus levou para o deserto eram pessoas crentes, que tinham Deus. Você e eu somos crentes, confiamos num Deus, mas muitas vezes não queremos nos submeter ao deserto que Deus coloca em nossa vida para nos tratar. Há 2 caminhos. Você tem total liberdade de escolher qual caminho você quer seguir. O pior de tudo é que muitas vezes nós professamos Deus, falamos de Deus, chamamos Deus de Pai, mas estamos totalmente fora do caminho de Deus. Queremos professar a Deus e seguir a Deus, mas queremos um caminho largo, espaçoso. Hoje na escola dominical estávamos falando que Satanás, com as suas estratégias, nos leva a acreditar que certos pecados já não tem mais nada a ver. Isso é caminho largo. Deixa eu te falar um negócio. Você perderia o seu emprego para assistir um jogo de futebol? Você perderia o seu emprego para assistir uma novela? Você perderia o seu emprego para ficar deitado na sua cama, descansando? Querido, cuidado.
Porque muitos de nós estamos perdendo a salvação por coisas meras e fúteis. Estamos trocando Deus por qualquer coisa. Basta uma palavrinha do nosso pastor, a gente já quer trocar Deus. Será que estamos aqui na igreja, servindo a Deus porque amamos a Deus, porque temos uma aliança que Ele firmou conosco? Ou estamos aqui simplesmente para usufruir das bênçãos que Deus prepara para a sua igreja no deserto? Será que estamos na igreja porque temos a consciência e a convicção de que ainda que o vale da sombra da morte esteja em mim, ainda que eu esteja submisso a morrer, ainda assim Deus continua sendo meu Deus? Até quando a minha confiança em Deus estará em mim? Até quando eu vou dar credibilidade à sua palavra? Se coisas tão pequenas e tão fúteis são suficientes para me separar de Deus? Até quando a mentira estará nos meus lábios? Até quando o orgulho estará no meu coração? Se coisas tão fúteis são capazes de me separar do caminho de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que o deserto é para você, porque no deserto que Deus fala contigo. Eu quero que você entenda nessa noite que se o deserto teu nessa noite, neste momento da sua vida está difícil, quero dizer para você que não se preocupe, porque Deus está providenciando para você maná nesse deserto. Eu quero dizer para você que se o deserto nessa noite seu for a doença, a enfermidade, não se preocupe, que o Deus que cura está aqui contigo nesse deserto. Eu quero dizer para você que se o deserto da sua vida é o teu filho, continue orando e entregando eles na mão de Deus, porque Deus irá trazê-lo para o seu caminho. Eu quero dizer para você que se o caminho, o deserto da sua vida é o seu marido, Deus também trará o seu marido para os caminhos deles. Só não desista, não saia do caminho do Senhor, enfrente o deserto, enfrente a tribulação, não abandone esse Deus. Porque é bem melhor estar no deserto com Deus do que sair trilhando sozinho. O deserto é um lugar perigoso. Há um bicho no deserto chamado Satanás, que não pensa um segundo para acabar com a sua vida. Há uma praga, uma enfermidade no deserto chamada pecado, que só se cura com o sangue de Jesus Cristo. E ele está aí, vagando no deserto. Mas aonde há o pecado, aonde há esse vírus terrível, a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus diz que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sobre todas as dificuldades da sua vida, você é mais que vencedor. O deserto é difícil, é escaldante, mas o Senhor está contigo. O deserto é perigoso, faz medo, mas o Senhor é a tua rocha, a tua força. O deserto às vezes faz desanimar. Jesus Cristo é o teu ânimo. Anime-se. Renove as suas forças. Não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de reconhecer o teu senhorio, porque o Senhor tem muito mais para você na escola do deserto. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que bênção, né, irmãos?